em que momento, Gabi, você percebe assim que a igreja deixou de olhar para a qualidade e hoje a gente está retornando Sim. para esse caminho? Mas como foi danoso isso para a igreja, Gabi? Cara, eu acredito que uma das causas que causa essa baixa qualidade em alguns conteúdos cristãos é a questão do orçamento. Na verdade, cara, o orçamento é o que eu acho o assunto mais delicado. Tá. É o assunto que não é bem tratado entre os artistas, os pastores, os contratantes e tudo mais. Porque, cara, hoje um artista que ele monta uma banda, ele é iniciante no segmento, cara, é muito difícil ele cobrar para tocar em uma igreja. Sim. E às vezes quando ele cobra, ele não consegue tocar muito. E aí as pessoas interpretam que, você não é músico, você é um adorador, então você está cobrando para adorar. Por exemplo, tem um amigo que recebeu um e-mail convidando ele para tocar no Acre. Ele mora em Florianópolis. E ele passou o orçamento. Então, cara, meu custo fica tanto, tal, para eu ir aí tocar na sua igreja. Ele, mas você tá cobrando para adorar a Deus? Ele respondeu, não, cara, eu tô cobrando para viajar pro Acre. Adorar a Deus, eu não preciso ir até o Acre para adorar. Eu posso adorar a Deus da minha casa, da minha igreja. Perfeito. Sabe? Então, essas coisas, elas são muito confundidas, sabe? E assim, como os artistas, eles têm menos orçamento disponível, naturalmente, o resultado vai ficar de qualidade inferior. E assim, você citou o exemplo das primeiras igrejas, das pinturas, das obras musicais. Meu negócio é música, eu não entendo de história. Mas eu acredito que quando uma igreja colocava lá um pintor para passar 2 anos pintando uma igreja, ele não fazia isso de graça porque ele tinha que comer, ele tinha que viver. E ganhavam muito bem, por sinal. Então, se existe excelência, existe orçamento. É muito difícil você fazer uma coisa com extrema excelência se você não tiver orçamento para isso, né? E até, não cortando, mas o Giovanni citou esses DVDs antigos com Diante do Trono. Pá! Vai dinheiro ali, né, irmão? Voz da Verdade, cara. Perfeito. Só o que eles gastavam de roupa, dessas coisas assim, cara, era uma fortuna. Aí tu ia lá, o irmãozinho Zé lá, como é que tem dinheiro pra gravar um DVD, cara? Aí tinha que ir pro pasto, um violão, um chapéu e aquilo ali, não tinha muito. E, cara, às vezes a gente vê um trabalho ali que de baixo orçamento, ali de baixa qualidade, às vezes a gente pensa, talvez alguém pense assim, poderia ter feito com excelência, mas às vezes o cara foi um herói, velho. O cara conseguiu fazer com orçamento zero o melhor que ele podia fazer. Sim. E, cara, pra mim, essa é uma questão muito triste, sabe? Por quê? O advogado, quando ele se converte, ele continua sendo advogado e advogando tanto para cristão quanto para não cristão. O dentista, quando ele se converte, ele continua sendo dentista e ele conserta os dentes tanto do cristão quanto do não cristão, velho. Agora, o músico, quando ele se converte, cara, se ele for tocar fora da igreja, ele vai ser super mal visto pelos membros da igreja, velho. Só que às vezes, cara, você pensa numa situação onde o cara fez isso a vida inteira, velho. Ele só sabe tocar desde a adolescência dele. Ele cresceu estudando o instrumento dele, aprendeu a tocar, foi tocar nos barzinhos, foi tocar nas festinhas, e ele faz isso a vida inteira. Então, como que quando ele entra na igreja, além de ele não poder exercer a profissão dele fora da igreja, ele ainda não recebe para tocar na igreja? Aí, cara, você bota um cara que muitas vezes já tem uma idade avançada, não tem talento em outros segmentos, você bota ele para fazer qualquer bico, qualquer coisa, o orçamento dele que antes era mais alto passa a ser bem mais baixo, ele se sujeita a ganhar muito menos do que ele ganhava porque ele acredita que aquele é um passo de fé, que ele tá abrindo mão da profissão dele, pela vida dele com Deus, esse é o sacrifício que ele tá fazendo. Cara, às vezes a casa não aguenta essa queda de orçamento, a esposa, os filhos, às vezes o cara acaba se separando. Cara, eu tô citando um exemplo para vocês que não é ninguém específico, mas é uma história que eu já vi acontecer diversas vezes, sabe? Então, eu penso, cara, que uma das coisas mais prejudiciais para a música cristã é a forma como os pastores e as igrejas enxergam a relação do músico com o dinheiro. Se a igreja não paga um salário para aquele músico, então deixa ele tocar fora da igreja, sabe? Agora, o músico, em muitas situações, ele não pode tocar fora da igreja e ele não recebe nada para tocar dentro da igreja.